A gente vive num mundo com uma série de problemas hipercomplexos, com muitas camadas. Então eu falo assim, gente, vai escutar o programa sobre sistema prisional, porque a discussão é, talvez o sistema prisional não devesse existir do jeito que é, então é muito complexo isso. E aí, nesse meio, você tem um menino maluco pelo Corinthians. Nossa Senhora. E você tem uma menina, tem a Nina, que tudo que eu vejo da Nina é maravilhoso, é incrível, ela cozinhando, ela... Como que nesse mundo cheio de turbilhão, você concilia trabalho, esse mundo que você entende com uma profundidade E volto pro meu ponto inicial, que às vezes é dolorido entender o sistema prisional, total. É dolorido entender tudo que você se dispõe a entender o mundo com profundidade. Sim. Só que no final do dia você sai do Mamilo, sai do seu trabalho e volta pra casa, e aí você tem o Ben e tem a Nina que estão entrando nesse mundo. Sim. Como que concilia na cabeça todo essa verdade, mistura de coisas? Tudo... Você falou, né, que a gente traz assuntos que eu desafio coisas que eu acredito no Mamilos. Mas também eu trago as minhas dores e as minhas dúvidas para o Mamilos. Tá. Então, recentemente, fiz uma descoberta que talvez para você seja óbvia, né? Mas para mim, como mulher, não era. A gente fica de olho que a menina tem uma transformação, que ela vai passar pela menstruação e tal. E a gente fica esperando que vai ter algumas conversas, né? Sabe que é um momento de virada, uma chave. Eu não sabia que menino passava por essa mesma fase com 12 anos. E é 12 anos. E aí eu fui chamada na escola, meu mundo caiu com as coisas que eu ouvi na escola do meu filho, assim, não imaginava. Não é meu filho. E eu não sabia nem para onde ir. E aí o que eu fiz? Um Mamilo sobre isso, um programa lindíssimo, meninos, como criar meninos gentis. E eu acho que, assim, eu sou uma mãe muito melhor, porque as coisas que eu não sei, eu busco o encontro com pessoas que conhecem e que vão me trazer respostas. Eu sou uma mãe muito mais sensível por causa dessas dores do mundo que eu tento compreender e que eu consigo trazer um diálogo para eles que eu não tinha de onde tirar isso, entende? Então, assim, eu sou uma mãe completamente diferente da herança que eu recebi, da educação que eu recebi, muito por causa dessa caminhada, desse compromisso com o diálogo do Mamilos. Perfeito. Entende? Então, eu acho que eles são, ao mesmo tempo, motivação e pauta, e ao mesmo tempo se beneficiam de tudo que eu aprendo, não importa de qual é o assunto, das pessoas que eu conheço, eles se beneficiam muito disso. E você tá preparada pra quebra? No sentido... Eu tenho uma filha de 22 anos. Você tá preparada pro momento em que... Porque os seus filhos são pequenos ainda, o Benjamin tá com 12 anos. 12 e 10. Vai ter o momento em que você vai ter que construir a ponte com eles. Por enquanto, quando eles são pequenos, é muito tranquilo. Sim. A sua influência sobre eles ainda é muito grande, porque eles são pequenos, porque eles estão com vocês todo dia e tudo mais. Mas tem um momento em que isso deixa de acontecer. Tem um momento, inclusive, que as distâncias se aumentam. Então, a minha filha... É saudável que seja assim. Não, e é muito saudável que seja assim, inclusive. E uma das coisas que me deixa mais orgulhoso como pai é que eu olho pra minha filha e consigo admirar ela como pessoa e não como minha filha. Sim. Eu olho pra ela, eu já disse isso aqui várias vezes, e eu acho que ela é um ser humano de um jeito que eu jamais vou querer ser. Jamais vou conseguir ser. Sim. Ela enxerga o mundo de uma maneira que eu, pela minha criação, pela época que eu cresci e tudo mais, ela é limitada pela minha história. E a história dela é uma história diferente. E quando a gente entra em conflito, pra mim foi um negócio... Você se vê preparada para o momento em que essa distância começa a aumentar e que essas pontes, talvez, que a gente já passou por essa quebra... Eu sempre dou o exemplo um dos dias mais doloridos pra mim é o dia que eu percebo que o meu pai e minha mãe não são super, eles são pessoas. Eles são pessoas cheias de qualidades incríveis e de defeitos incríveis também que os constituem. Você tá preparada para esse momento já? Ou isso não passou pela sua cabeça ainda? Como tudo na maternidade, a gente nunca tá preparado. A gente recebe é sempre o videogame, né? Você não sabe nada, aí quando você aprendeu o controle, muda de nível. E aí quando você entendeu alguma coisa, muda de nível. Então você tá sempre perdido. Você tá sempre atrasado, sempre defasado, sempre correndo atrás da bola. Então, quando você aprender a trocar fralda, não vai precisar mais.
Entendeu? Você tá ótimo nisso. Isso, é óbvio, entendeu? Quando você conseguir reconhecer por que ela tá doente, qual é se é asma, se é bronquite, se é só um resfriado, quando você aprender, ele já passou essa fase e não fica mais, entendeu? Quando você aprender alguma coisa, já não precisa mais. Obrigada, próximo, entendeu? Então, não, eu não tenho a menor pretensão da gente saber o que vai fazer na adolescência. A gente brinca muito, eu e Merigo, porque a resposta de como eu consigo fazer tudo do Mamilos e ainda ter 2 filhos é porque eu não faço sozinha, eu divido com o Merigo pra caramba, assim. E a gente fala muito, assim, o que vai ser, né? Assim, a gente faz muita projeção da adolescência, assim. Então, quando a minha filha tem piti, surta, não sei o quê, eu viro pro Merigo e falo, isso com hormônio na cabeça, como vai ser, isso entendeu? Com 10 anos, né? Imagina com 14, mas ela põe fogo na casa, com 10 anos e pá, sabe? Militudaça, assim, lacrar. Eu falo, cara, isso com 14 anos, quem segura, entendeu? Aí eu falo, eu que vou sair de casa, não é os meus filhos que vão fugir de casa, eu vou fugir de casa quando eu sou adolescente. Sim, não tenho a menor pretensão de estar preparada, a menor. Não está, e tá tudo bem. Não. Mas eu acho que a gente vai fazendo no caminho, né? O caminho é caminhante, o caminho é feito ao caminhar, é isso, assim. E eu acho que me interessa mais estar bem acompanhada. Então, por exemplo, quando deu essa crise com o Benja, eu liguei para 2 amigos, primeiro porque são homens, tem uma outra perspectiva que eu não tenho e que tem filhos homens, e falei, ai meu Deus, meu filho, não sei o que. Daí eles já, vamos lá, põe a mãozinha assim. Chega aí. Senta aqui. Bem menos, da perspectiva da coisa. Isso aí é natural, é assim mesmo, né? Eu acho que esse programa sobre meninos tá muito bonito, assim, porque eu acho que tem algum lugar em que a gente tá higienizando muitos processos e não permite que erros aconteçam. E assim, o bebê que vai correr, antes ele vai rolar, antes ele vai engatinhar, antes ele vai caminhar caindo pra caramba, e aí depois ele vai correr. Você não vai chegar no homem que corre antes de passar por tudo isso. E o rascunho é feio mesmo. O rascunho não é bom, não. É legal quando a gente conta depois, né? Quando a gente conta as histórias é muito mais legal. E assim, eu falei nesse programa que... Eu sou ateia, então não faço oração, mas assim, o meu desejo todos os dias, né? A minha oração de todos os dias é que eu possa, durante esse vale da sombra da morte da adolescência, ser guiada pela esperança e não pelo medo. Meu Deus, esse é o nível do medo da adolescência. Não, é assim não, eu não tô falando do medo da adolescência, mas é assim, se você fica projetando, se ele falou isso hoje, quer dizer que vai ser um... Puta, aí assim, esse é o caminho de você cortar a confiança, cortar a comunicação. Então assim, como é que você orienta as suas escolhas e orienta as suas decisões, não baseado pelo medo? Se você deixar o medo ditar o que você vai escolher, você tá fudido. Então, nem comecei ainda esse processo, tô no início da jornada. Voltando ao Mamilos, você falou um tempo atrás de público. Quanto a gente tem um privilégio, você acha que tem também, de ter um público que é incrível, no sentido de a gente conseguiu construir uma comunidade aqui no Três Elementos, que é uma comunidade muito respeitosa, uma comunidade... Porque geralmente você entra no chat da galera e alguns chats são horrorosos. Horrorosos, e o nosso chat não é. Apesar disso, tem algumas coisas do público que... Você citou, inclusive, da cobrança do público, de... Poxa, como você falou sobre esse assunto, como você trouxe essa pessoa. Como que você e a Cris lidam com o público no sentido de... O público pauta conteúdo do Mamilos, entende? Então, assim, às vezes você vai ler o chat ou ler os comentários do Mamilos pra falar, pô, esse assunto aqui é um assunto que a gente tem que voltar a falar, e vocês chegam a negar, eu sei que você tá falando de não negar assunto, mas de considerar o que o público vai achar, ou vocês vão no que vocês acreditam, inclusive pra provocar o público do Mamilos? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Equilíbrio é movimento, né? Então não é uma coisa ou outra coisa. É o testar e uma hora vai para um lado, uma hora vai para o outro, uma hora tá de mais, uma hora tá de menos. O equilíbrio, ele é movimento. A gente já se pautou demais,
Pelo- Então, tá muito longo, aí você diminui. Tá muito curto, aí você aumenta. Aí, não gosto desse quadro, aí você tira, daí, né? Já se pautou de mais, já se pautou de menos. E aí, pra surpresa de ninguém, você tá Viviane Mosé, que é o ideal, é você ser como uma membrana, que é semipermeável. Se você deixar tudo entrar, você perde a sua essência, a sua forma. Você não é nada, não tem como, entendeu? Então, se eu sou só pautado pela audiência, eu não tenho uma linha editorial. As pessoas vão vir por mim, pelo meu olhar. Então, eu não posso me guiar pela audiência. Ao mesmo tempo que se eu ficar surda pra audiência, eu vou Você tá ficar falando cheia... sozinha. Exato, eu vou ficar cheia de pontos cegos, entende? Então, tem que ter troca com o ambiente. Mas essa troca tem que ser semi-permeável. Não pode deixar tudo entrar. Mas a hora que o Mamilos fica gigante, você vai ter infinitos comentários, é muita gente assistindo. E acho que um ponto que eu queria trazer também é a hora que você muda de espaço. E aí, isso é uma pergunta mesmo, assim. A hora que o Mamilos... Vocês criam o Mamilos igual a gente criou os 3 elementos no ambiente fechado. O Mamilos tem o público do Mamilos construído por vocês. E esse público vai crescendo, entendendo o que é Mamilos. De repente, você sai desse ambiente fechado e vai para um ambiente aberto. Então, de repente, Qual é o Mamilos... ambiente o aberto? ambiente Globo, por exemplo, chegando nesse ponto. Não fez diferença? No sentido... Você não vê essa diferença de A gente chegar... nunca explodiu, a gente sempre cresceu sustentável. Vocês sempre foram crescendo linearmente, isso, sempre. mesmo quando vocês mudam de ambiente. Você não teve um crescimento exponencial quando vocês vão para porque uma mídia a maior, vamos dizer Globo assim. Não me deu mídia. A Globo é uma parceria comercial. Eles vendem não é uma Mamilos parceria de junto mídia. com o portfólio da Globo. Então, Tá. Como é que eles colocaram? Que eu e a Cris estamos no portfólio da Globo, né? Daí os nossos amigos falam, que era vocês são globais. Nossa, somos Eu muito. achei que era uma parceria de mídia também. Não, não é. Então, assim, eles não geram tráfego pra mim. Ah, eu achei que Entendeu? gerava, entendi. Mas, por exemplo, a gente foi pra GNT. Sim. E aí você é um tem outro público. É outro Ah, isso é público. legal. É, um outro e público. Bem, a temática do GNT é bem interessante, tem bastante debate. Né? Exato. Mas é muito a ver com o meu programa, tem muita afinidade com o meu Sim, público. sim. Então também não tem essa de. Não é um mar aberto. Você não vai ser uma TV fechada. Aham. Entendeu? Vai olhar a audiência da GNT e vai olhar a audiência do seu canal. Sim, sim. Não é tão diferente assim. Então, assim. Então eu não acho que a gente nunca. Vocês não tiveram essa explosão para um público que não conhecia vocês, Não. para que você teve que conquistar. Não, pelo contrário, eu acho, por exemplo, tá? No Spotify, a gente tem 1 milhão de assinantes no Spotify. Eu acho que essa época de fazer essa transferência para trazer a audiência de podcast para o Spotify, aí a gente foi para uma audiência maior. Mas eu acho que isso é tão pulverizado que se eu vou para qualquer lugar eu encontro ouvinte do Mamilos, mas isso não necessariamente a gente está ouvindo toda semana, entendeu? Então eu acho que a gente foi fazendo isso um pouquinho cada... Entendeu? Então não é uma audiência... Eu não tenho 1 milhão de plays em um episódio. Não tenho. Mas eu tenho 1 milhão de inscritos no canal. Então isso quer dizer que a gente foi crescendo bem sustentável, entende? E com um público que vai te entendendo, vai Exato. conhecendo e vai então, ficando... Então assim, eu acho bonito, sabe? Porque tem uma... É um público amplo, na medida que, por exemplo, eu tenho muita gente que presta o Enem que escuta o Mamilos porque os professores dão nas classes, por exemplo, de redação, para ele se preparar para ter argumento para redação. Perfeito. Ou o professor Qual de vai ser o geografia tema, né? dá, ou não sei o quê. Então, pô, gente de 17 anos, certo? É uma cabeça. Tenho pós-doc pra caralho, entendeu? Tenho um monte de gente de empresa. Eu tenho um monte de tese que é feita com base no Mamilos e a galera nos manda. Tese de teologia. Aí você fala, gente, mas alguém Calma percebeu aí. que a gente é bem ateia? Mas assim, tem, e super boa, super bem escrita. Tinha uma menina muito bonita que ela morava na Espanha. E aí ela falou que ela era faxineira na Espanha e ela tinha um grupo que se encontrava para comer em restaurante, mas gente, sabe essa uma coisa que você não conseguia fazer no Brasil e que lá ela podia se arrumar com uma roupa igual de todo mundo, sabe, comprar numa loja boa, comprar uma bolsa numa loja boa e ir num restaurante bom com as amigas. E era na época dessa novela, ela falava, é o grupo das empreguetes. E aí ela falou assim, eu escuto Mamilos porque tem um monte de palavra que eu não conheço, eu anoto todas e daí depois eu Caceta, procuro. que louco. Então, você entende? A gente pega um público bem diferente, sabe? Do tipo assim,
Eu sei que se eu for na USP, um monte de gente vai me ouvir. Eu sei que se eu for na Ambev, um monte de gente me escuta. Mas o que eu acho foda é que quando eu vou na loja de cabelo de Pinheiros, eu Você pergunto, também vai eu encontrar não sei o gente. que, o creme, não sei o que. Ela fala, eu conheço essa voz. Aí eu falo, ela, você é do Mamilos? Sim, ai meu Deus. Então assim, é um público muito diferente. Mas eu acho que você consegue enxergar que tem um fio condutor em todos que é igual. Que são pessoas muito curiosas. Então, essa menina, ela não é uma empregada. Ela é uma pessoa que está muito interessada em conhecer o mundo, em ampliar os horizontes dela. Ela é uma pessoa curiosa. O meu público não é mulher, 440 anos, classe A, B. O meu público são pessoas, Seu público homens não e é o que tá no mulheres, Media Kit. de 17 a 80, de todas as classes sociais, que são curiosos, que se interessam. Porque daí eu tenho milhares de assuntos. O cara entra pelo assunto que interessar, entendeu? Eu acho, uma coisa que eu acho linda. Por que um grupo curioso? Programa, sabe o que a gente fez? Menopausa. Homem comentando. E não comentando merda, idiotice, entendeu? Comentando um monte de coisa pertinente, legal. Por quê? Porque o público são pessoas curiosas. Ele não vai passar pela menopausa, mas ele tem mãe, pai, irmã, amiga. Interessa pra ele saber o que metade da população tá passando, entendeu? Ou deveria interessar, né? O que é interessante é Mas isso. eu amo isso, que nosso público se interessa pelas coisas. A gente fala assim, tipo, puta, vou fazer esse convite, não vai vir ninguém, né? Reforma tributária. Sinceramente. Puta, mas daí reforma tributária é que pesado chato mesmo, pra né? caralho. Chato. Vem! A galera vem e comenta. Então, assim, eu acho que o nosso público é esse. Não mudou. Em 10 anos o público Ele continua não mudou. sendo o mesmo, sendo o mesmo. mesmo tendo uma troca de pessoas, mas o perfil do público, a característica do público mudou. E assim, porque é um podcast de 10 anos, é muito comum você ver nos comentários assim, nossa, fazia muito tempo que eu não ouvi o Mamilos, que saudade, sabe? Isso eu também ouço direto. Esse lugar de conforto. Voltei. Voltei. Eu voltei E a depois gente de sempre 5 fala, anos. Nossa. o bom filho a casa torna, vem aí, entendeu?